tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra no coração de vocês, para vocês meditar nessa semana. Eu quero compartilhar uma mensagem hoje falando sobre se lembrar de Deus. Se lembrar de Deus. A palavra que eu vou ler hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 ao 7, que vai falar justamente sobre dois assuntos que hoje, nos dias de hoje, quase pouco se fala. Nós vamos entender através da leitura da palavra. Eu quero ler aqui com vocês, puderem me acompanhar, Eclesiastes, capítulo 12, versículo do 1 ao 7. Ele diz bem assim, isso, Eclesiastes de Salomão, que foi Salomão que escreveu, não só Eclesiastes, mas demais livros, provérbios, cantares. Então aqui Salomão é um homem para nos ensinar, porque ele foi um dos homens mais sábios que a Bíblia já teve, ou seja, a terra já teve, que foi uma sabedoria estabelecida, dada por Deus a Salomão. E aqui no livro, versículo 1, Eclesiastes 12, fala: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Pode ver que aqui Salomão ele vem trazendo conselho aos jovens, a se lembrarem de Deus. Aquele específico é justamente para os jovens, a juventude, mas trazendo para nós essa palavra que Salomão está falando, que não só para os jovens, mas para toda a faixa etária, incluído os velhos. Vamos supor que uma faixa etária de 12 aos 90 anos. Porque a Bíblia diz, se o homem morrer com 90, 100 anos, ele morreu jovem. Então, continuando, versículo 2. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol e da lua e das estrelas perdeu seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços que sempre o defenderam começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. E os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos, que você não conseguirá mastigar sua comida. E a sua vista ficará tão fraca, que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo a música tocando. Levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas cores. Interessante, e aqui Salomão cita aos jovens a se lembrarem de Deus antes que cheguem a sua velhice, né?
antes que chegue a velhice. É interessante que aqui Salomão aborda quando chega a velhice, o que é que causa? Perde algumas porcentagens da visão, né? Os ouvidos não conseguem mais ouvir como antes. Os braços já não têm mais forças, as pernas não têm mais aquelas forças de antes. A pessoa começa a se levantar cedo, né? Dormir cedo e levantar cedo. O que é que ele falou mais aqui? Ouvido, ele falou dos ouvidos. Não consegui mais ouvir direito. Medo de lugares altos, né? Medo de cair andando nas ruas. Os cabelos brancos, que quase ninguém gosta. Os cabelos brancos, ele falou algo interessante. Os cabelos brancos, quando chega a velhice. Esse aqui é interessante, ó. Os cabelos brancos que apavora muita gente, né? E você perderá o gosto pelas coisas. Então, quando chega a velhice, a pessoa já não tem mais o mesmo gosto, o mesmo vigor que a pessoa tinha quando jovem, né? Por isso que aqui no início, Salomão traz aqui um conselho aos jovens. Ele diz: lembra-te do teu Criador antes que venha os maus dias. Esses maus dias que Salomão fala aqui é a velhice. É a velhice. Nós temos que entender que todos nós, se não morrermos antes, iremos chegar à velhice. Ele alerta aqui para quê? Para os jovens, porque a juventude de hoje, não só a juventude, mas as pessoas querem viver uma vida como se nunca fosse se acabar. Né? Como se nunca fosse envelhecer, como se nunca fosse morrer, mas querem viver uma vida achando que fosse a eternidade aqui na Terra. E que não é, né? Que não é. Porque nós temos que pensar na nossa velhice. Porque a pessoa que não quer envelhecer, ela vai morrer cedo. Duas coisas, não quer envelhecer, então vai morrer cedo. E a velhice é o maior prazer você chegar na velhice. Olha, que hoje em dia as pessoas, poucos estão chegando à sua velhice. A gente olha e vê as estatísticas de jovens que morrem, a faixa etária de 14 a 24 anos. Morre muito cedo, morte precoce, morre antes do tempo, porque Deus estabeleceu um tempo de vida para cada um de nós. Estabeleceu. E também, eu quero citar aqui, lembrar que um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe para que prolongue os dias de vida na terra. Isso é uma promessa de Deus. A gente vê hoje jovens não honram seus pais, não honra ninguém. Uma boa parte da juventude, né? Continuando a mensagem. Eu parei no versículo 5. E aqui no versículo 6, versículo 5 é o que diz, né? Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pela vida. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Versículo 6. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta. Ou como um
pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Versículo 7. Então o nosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio. Nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Pode ver que no versículo 5, do 2 ao 5, Salomão fala que da velhice. Né? Para os jovens se lembrar, lembra-te do teu Criador. Quem é esse Criador que Salomão está falando? É Deus. É Deus. Lembra do teu Criador, jovem. Lembra-te de Deus enquanto você é jovem. Ele está falando, lembra-te de Deus, quer dizer, busque a Deus. Não pense só na curtição, né, entre aspas. Não pense só na curtição, não pense só nos prazeres que a vida oferece, mas pense em Deus. Pensa porque amanhã você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe nem se você vai chegar à sua velhice. Você não sabe até quantos anos vai viver. Por isso você tem que se lembrar de Deus. Se lembrar está falando de você buscá-lo. Né? Buscar. Se envolver com Deus, ter um relacionamento com Deus. Eu entendo que aqui Salomão escreveu esse livro já na sua velhice. Ele teve esse privilégio de chegar à sua velhice. E aqui no versículo do 6 ou 7, Salomão fala aqui da morte, quando chega o tempo de morrer. Ele fala da velhice e da morte, são os dias maus que ele falou no início, aqui do texto. Porque depois da morte não tem mais como você se lembrar de Deus, do teu Criador. Não tem como. Você tem que lembrar de Deus enquanto está com vida. A palavra de Deus está sendo anunciada hoje em todos os lugares, todas as plataformas digitais, televisão, rádio, todos os meios de comunicação. E você tem rejeitado a palavra de Deus. Eu quero deixar um alerta aqui para você. Analise o tempo de hoje, o tempo que nós estamos passando, estamos vivendo. Analise. Se lembre de Deus. Busca Deus. E quanto a tempo. Semana passada, eu gravei aqui uma mensagem sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Vimos que o homem, Deus deu ao homem máximo 70, 80 anos de vida. O que passa disso é canseiro e enfado. É justamente o que Salomão está falando aqui. Chega a velhice, é só canseiro e enfado. Então o momento de você se lembrar de Deus aqui é hoje. Porque Deus tem um plano para você. Ele tem um plano. E quer que você viva esse plano enquanto é novo, enquanto está todo vigor, enquanto está em todo vapor. O vapor da juventude. Não que Deus não queira você, os velhos, não. Ele chama todos. E principalmente Deus nos chama quando nós estamos jovens, na juventude. Porque temos muitos anos a caminhar. E se você obedecer a palavra de Deus, se lembrar de Deus, a Bíblia diz que Deus vai dar longevidade de dias. É o que está escrito no Salmo 91. Você lê o Salmo 91 todinho. Leia. Essa palavra que eu quero deixar aqui hoje para você meditar essa semana. Lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus. Antes que venham os dias maus. E essa semana eu vou deixar mais vídeos gravados, vou gravar mais mensagens. Clique no sininho para você receber as notificações. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Compartilhe. Compartilhe porque você vai estar abençoando muitas vidas através desse vídeo, dessa mensagem. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma semana de paz.
E não esqueça que você precisa de Deus. Analise quantas pessoas já não morreram esse ano que você conhece. Muitos morreram sem Deus, por incrível que pareça. Muitos morreram sem Deus. E você tem certeza da sua salvação? Tenha certeza da sua salvação enquanto está com vida. Que o Senhor te guarde. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.